Graça e paz, queridos, bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida. Estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus, mais uma segunda-feira que a gente vem aqui para bater um papo gostoso, um papo legal, descontraído, sobre questões importantes com pessoas, personalidades da igreja brasileira, da igreja mundial, que falam de temas que são princípios do reino de Deus e que eles aplicam na sua vida diária. E hoje a gente vai estar com o nosso amigo querido, presidente do CBMC, Juan Nieto. Mas antes de chamar o Juan para estar aqui, Juan já está a postos, eu queria só compartilhar com vocês o que nos motiva, o que nos leva a estar aqui juntos. Nós temos dois apoiadores, a Igreja Conexão em Cristo e o CBMC Brasil, onde a gente faz, inclusive, a transmissão dessa live. E um dos motivos que a gente sempre fala aqui e a gente gosta de compartilhar é como viver o reino de Deus. E isso está em Romanos 14, 17. E a palavra do Senhor, eu gosto de ler em duas versões para que fique bem fixado. Diz assim para nós hoje: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz, com a alegria que o Espírito Santo dá. Em outra versão, a palavra do Senhor nos diz que, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. E com essa introdução, eu quero chamar para estar aqui conosco Juan Nieto, presidente do CBMC Brasil. Vem para cá, Juan. Opa! Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, pastor Ricardo. Um grande privilégio estar aqui de volta, conversar com os irmãos e contigo. Eis-me aqui. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todo mundo que está conosco agora e mesmo você que vai nos ouvir depois, né? Boa noite a todos. Já temos algumas pessoas que estão aqui conosco. Tá? A Fátima Sante está aqui com a gente já, ligadinha, trazendo a graça e a paz para nós, para mim, Ricardo, e para você, Juan. A Nancy também está aqui, trazendo paz do Senhor. E eu sei que você estava lá na expectativa, também fez o seu comentário e trouxe aqui uma boa noite a todos os irmãos e amigos, que a gente já ia começar. Estamos aqui, já começamos, e o nosso irmão querido, Leon, já está aqui conosco, trazendo a paz do Senhor. A gente já tem um irmão lá das Minas Gerais, está aqui conosco, está dizendo aqui boa noite, abraço, Juan e Ricardo. Miriam também está conosco, trazendo uma boa noite, graça e paz do nosso Senhor. Eu queria convidar os irmãos que estão aqui conosco que pudessem também, em seu Facebook, retransmitir essa palestra, esse bate-papo, essa conversa que a gente está tendo aqui, uma conversa gostosa. E a gente vai falar hoje, Juan, algo que queima meu coração. Tá? Eu lembro de John Wesley, falava da experiência do coração aquecido. E eu acredito que o tema de hoje, para mim, é algo excepcional. Me traz essa experiência do coração aquecido. O nosso tema de hoje é discipulado, princípios do reino de Deus, no discipulado. E algo que me chama a atenção nesse tema, Juan, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. É algo que só pastor pode fazer, ou só o obreiro, só o diácono, só o missionário. Mas antes, vamos conceituar, entender um pouquinho o que é isso. Tá? Eu quero que você se apresente um pouquinho mais e já entre direto nesse bate-papo, porque eu estou ansioso. O que é discipulado? Tá bom, então tá jóia. Somos dois ansiosos, porque para falar de discipulado
Como para qualquer outra coisa, para o senhor, eu estou sempre pronto. Mas discipulado é realmente uma grande paixão. E, bom, só para me apresentar, eu sou o Juan, sou uma pessoa que venho da área corporativa, onde eu trabalhei mais de 28 anos, e larguei em 2015 a área corporativa para me dedicar à capacitação, treinamento de pessoas em igrejas, com um foco muito grande no discipulado, que é justamente onde eu fui me especializando dentro das diferentes disciplinas cristãs, vamos dizer assim. Eu conheci o discipulado em 1998, já é uma coisa do milênio passado. Aprendi que isso é um dever, uma obrigação, é uma missão que todo cristão tem. E como eu tenho um passado militar também, eu estudei no Exército por 3 anos, fiz o meu colegial numa escola militar em Campinas, chama Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu fui muito ensinado de que quando você recebe uma ordem, você tem que obedecer. Ora, a Bíblia é muito clara, Deus é o Senhor dos exércitos, né? Como a gente fala, ele é o Senhor de todos os exércitos, e eu sou um soldado. Então, se Deus manda eu fazer alguma coisa, ele é o super general, eu só tenho que dizer sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, né? E obedecer. Então, eu aprendi que tinha que obedecer, aprendi que tinha que fazer discipulado. Quando eu aprendi como fazer o discipulado, que não é, como você mesmo disse, nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa que dá para fazer, todo mundo pode fazer, qualquer um que nos ouvir aqui hoje já está provavelmente capacitado para fazer isso. Tem umas diquinhas? Tem umas diquinhas, e para isso que nós estamos aqui, e para isso nós teremos até mais oportunidades que vamos deixar acessíveis, né, a todas as pessoas que quiserem aprender conosco no CBMC, mas tem algumas dicas que podem ir ilustrando aí, deixando a pessoa plenamente preparada para isso. Então, em 2015, saí do mundo corporativo e me engajei num programa de capacitação em discipulado, junto com um ministério muito bacana, que se chama Envisionar, né? A gente faz capacitação em liderança, em discipulado para crianças, tem toda uma área do Ministério das Crianças, e também tem um outro programa, uma iniciativa muito bacana em capacitação, que é o Summit, o Global Leadership Summit, a maior iniciativa de capacitação e liderança do mundo, focada na transformação da sociedade para o bem de todos. Também é uma iniciativa que aqui no Brasil a Envisionar tem a liderança, inclusive eu estou muito engajado com isso, no programa, num processo de multiplicar, expandir e trazer novos parceiros do Brasil inteiro para que o Summit esteja em toda essa área. Então, isso sou eu, lá eu sou gerente de expansão, no CBMC, que é o ministério que trabalha ensinando as pessoas como fazer o discipulado no seu ambiente profissional. Eu sou hoje o diretor-presidente e temos outras pessoas caminhando conosco nesse ministério. E você que nos ouve, o nosso recado para você é: venha participar conosco, faça parte também do CBMC, que tem todo o know-how para te ajudar a ser um bom discipulador, né, um obediente ao Senhor Jesus. E você vai ver como isso é divertido, é uma aventura entusiasmante, empolgante, e a melhor parte de tudo isso é você vai viver pontos literalmente sobrenaturais e você vai começar a experimentar Deus de uma maneira que eu acredito que vai ser nova para você, ou vai ser muito bacana, se é que você já teve outras boas experiências com o Senhor. Então, essa é a minha abertura rápida aqui, para convidar todos a participarem do CBMC e participarem dessa jornada de fazer discípulos. Eu sempre lembro, quando a gente lê o texto de Mateus 28, Jesus diz assim: portanto, ide. E eu lembro que na faculdade de teologia a gente brigava muito nessa questão do tempo verbal. Para nós, o id é um mandamento, né? Porque a tradução brasileira ela coloca no imperativo o id. Mas no grego é
um tempo que a gente chama de auristo. O auristo é um tempo contínuo, algo muito próximo do gerúndio. Tá? Isso. Mas no imperativo está no grego também o fazer. Então Jesus diz: indo, façam discípulos. Exatamente. E será que é só porque Jesus falou é para a gente fazer? Por que fazer discípulo? Na verdade, não é porque só, né, Ricardo? O ponto é, quando Jesus fala, é tudo já. É por isso que eu gosto do ponto de que ele é o Senhor dos Exércitos, né? A soberania de Deus, né? Ele é quem manda, ele é o Criador, né? Ele nos fez para isso. Eu costumo dizer muito quando eu estou ministrando e ensinando, que é o seguinte: tem dois tipos de homens. Aquele que já conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta conhecer como um personagem histórico. Isso não resolve o problema do homem, né? Você tem que conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não da minha vida. Da minha vida eu tenho que conhecer. Se você conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, legal, você está salvo e você já está automaticamente recrutado para o pelotão especial de Jesus, que é fazer parte desse exército de discipuladores. O outro tipo de homem é o que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. E precisa conhecer. E quem já conhece recebeu a ordem de fazer essa missão. Ponto. Não tem outro tipo de pessoa no mundo. É bacana, né? A diversidade com Deus é assim, é binária. Por isso que é legal. Como eu estudei computação, fica bem fácil de entender isso. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. E aí as consequências podem ser muito drásticas. Claro, no dia da passagem para a eternidade. Deus dá a vida inteira para você se reconciliar com ele. E ele está controlando todas essas coisas, ele tem ciência das suas decisões. Você que ainda não sabe porque você está no tempo, né? Aqui, no tempo cronológico. Deus está acima do tempo, ele criou o tempo, ele controla o tempo. Mas o fato é, quem está aqui e já conhece a Jesus tem uma missão, uma comissão. Por isso que é esse verso que você falou, que Jesus nos deixou de fazermos discípulos. O que é fazermos discípulos? É fazermos outras pessoas que conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E ele ainda falou, né? Ensinando-os todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, tudo que nós aprendemos com Jesus, pela sua palavra, tudo que nós aprendemos com Deus, pela sua palavra, nós devemos ensinar para o nosso discípulo. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. E aí, o ponto é, mas isso é para todo mundo? Que você tinha comentado e eu não terminei. É para todo mundo. Por que é para todo mundo? Primeiro, porque é uma ordem, né? Ide, é imperativo. Ele não fala assim, se você se sentir confortável, faça discípulos. Se você não tiver mais nada de bom para você se descansar, ver jogo do Corinthians, eu não pode falar desse assunto hoje, esquece. Se você não tiver mais nada para fazer, faça discípulos. Não. Deus foi muito claro. Façam discípulos. Então, não há uma possibilidade de não termos recebido essa ordem. O Spurgeon, ele até fala isso de uma maneira muito legal. Todo mundo é um missionário ou é um falsário. Então, se você já conhece a Jesus como Senhor e Salvador, você é um missionário. E a sua missão é essa, fazer discípulos, que foi passada para você como uma comissão, a mesma missão que Jesus tinha, ele passou para você. Por isso que é comissão, a grande comissão. Como um copiloto. Quem pilota? Mas quem copilota? Sem o copiloto, o piloto não vai, né? No rally. E aqui nós temos a comissão. O que foi missionado, comissionado, nos passou essa comissão, né? Jesus é o dono da missão e ele nos delegou também essa mesma missão. Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu os envio. Então, é da mesma maneira. Da mesma maneira. Graças a Deus aqui no Brasil não acontece isso, mas isso significa que se eventualmente você tem que morrer fazendo isso, como 11 dos 12 apóstolos morreram fazendo isso, então tem que morrer fazendo isso. Oh, mas você vai morrer? Não,
nós não vamos morrer, esse é o ponto. Jesus já nos prometeu que ainda que morto viveremos. Quem crê não morrerá jamais, vai viver eternamente. Então a gente tem que começar a entender o que a palavra diz, né? E se a gente diz que crê na palavra, nós temos que viver essa palavra. Então, isso é discipulado. É você ensinar a uma pessoa a ser discípula de Jesus, salvo por Jesus, que conhece os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus, para que ele obedeça e ele ensine a outros. Esse é outro ponto importante. Discipulado sempre tem que ter a conotação de que o seu discípulo um dia também discipulará. A gente vê isso muito claro lá em 2 Timóteo 2:2. Né? Aquilo que de mim ouviste, seja fiel, Paulo falando para Timóteo, né? Seja fiel para transmitir a outros homens que sejam idôneos para ensinar outros. Então, esse é o discipulado. Aprender, ser de Jesus, para ensinar outros. Entendi. Existe uma métrica, um foco, um direcionamento. Não é algo ao léu, eu faço do meu jeito. Não, existe algo específico a ser ensinado. Então, me diz aqui, eu quero entender um pouco mais disso daí, né? Compartilhar com os nossos amigos como nós fazemos o discipulado. Eu posso ter meus discípulos? É isso? De uma maneira carinhosa, claro que a gente pode dizer isso. Eu tenho meus discípulos, pessoas muito queridas que eu discipulei, que eram amigos, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que eu conheci, às vezes, e fiz uma amizade rápida, um conhecido, né? E aí ele se dispôs a caminhar e aprender. Eu tenho, assim, hoje um discípulo, chama Ricardo, teu xará até, o Ricardo Romeu, um bom garoto, um jovem homem, aí está nos seus 36, 37 anos. Eu não o conhecia até o dia que a gente sentou para almoçar numa mesa comunitária, num restaurante, e puxando o papo, ele perguntou, eu falei o que eu fazia, né? E daí ele se interessou em aprender da Bíblia. Eu falei, se você quiser, eu te ensino. Nunca tinha visto o Ricardo, e é um discípulo, nós estamos aprendendo e caminhando juntos há quase 2 anos. Já discipulei clientes, fornecedores, chefes, pessoas que conhecidas de vista da minha igreja, pessoas que chegaram e me pediram para ser discipulados, e também amigos queridos, né? Então tem de tudo nesse processo, né? Agora, ainda antes de falar como fazer, eu vou chegar lá, tá? Aguarda essa pergunta aí. Eu queria voltar ainda mais no indo. Porque, se você olhar, eu marquei aqui, Mateus 9:35, até estou com a Bíblia aberta aqui, olha que interessante o que diz aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Então, a gente poderia dizer assim, que quando Jesus começou o seu ministério, era isso que ele fazia. Ele andava pela Galileia, ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, e ele fazia isso, ele pregava o evangelho, ele curava, expelia demônios, e curava pessoas, ensinava. É isso que diz a palavra de Deus. Mas enquanto ele fazia isso, o que ele fazia? Quem ele tinha com ele? Você me diga. Tinha lá o famoso os 12 caras pálidas, né? Em alguns momentos tinha mais gente ou menos gente, mas ele sempre tinha pelo menos aqueles 12. Ele estava discipulando. Enquanto indo, ele discipulava. Então, o ponto mais importante aqui é, à medida que você e eu temos um trabalho, e eu trabalhei como um profissional da área de tecnologia da informação por mais de 28 anos, na área comercial, vendendo software, vendendo computadores de grande porte da IBM, e assim por diante. Enquanto eu fazia esse meu trabalho, o que eu fazia? Discípulos. Porque é a mesma coisa que Jesus fazia. Enquanto ele fazia o seu trabalho de pregar, de ensinar, de curar, ele fazia discípulos. Então, o grande ensino de Jesus é que enquanto nós estamos fazendo o nosso trabalho, enquanto estamos indo, como você disse, estamos fazendo discípulo.
Seja você um professor, um engenheiro, um comerciante, eu tenho um discípulo cuja esposa é dona de uma loja. Então, ela faz e ensina a palavra de Deus para as funcionárias, para as clientes. Né? Enquanto eu trabalhava vendendo software, eu falava com meus clientes, com meus colegas de trabalho. Então, enquanto você faz a sua profissão, seja ela qual for, você influencia. Né? Até a gente tem essa caneca aqui que eu uso, que é do Summit. Todo mundo tem influência. Você pode influenciar, você pode, em qualquer ambiente, exercer uma influência. Agora, vai ser boa ou vai ser ruim? Uma influência boa para Deus, para falar de Jesus, para ganhar discípulos, para ganhar pessoas, para ensiná-los sobre Jesus. Você almoça, você toma café, você tem N oportunidades. Então, isso é o indo. Jesus já fazia isso, ele deixou esse exemplo, e é assim que a gente tem que fazer. Você está no mudo. Falando em Jesus, Jesus já está aqui conosco. Presidente do CBMC latino-americano, Jesus San Pedro, né? Está conosco aqui, né? Participando desde Miami. Né? Ele é venezuelano, mas está em Miami hoje e está nos assistindo. Então, a gente tem uma capilaridade, uma audiência mundial. Tá? Juan, a gente tem algumas, como eu diria, apimentadas reflexões aqui que nos direcionam no nosso bate-papo. A gente tem o Samuel Lima Cardoso, diz aqui, para mim, para você, boa noite. Ele está sempre lendo o Maná de Segunda e postou isso num grupo, eu não sei o que quer dizer essa sigla, mas ele diz uma sigla, provavelmente é um grupo de alguma denominação, e o pastor, deve ser pastor da igreja que é presidente, formou outro grupo onde ele é administrador, só por causa dessa postagem. E ele proibiu esse tipo de postagem do Maná de Segunda. Diz que cria ódio nas pessoas. Né? Aí ele percebeu que a postagem é muito forte. Provavelmente ele deve estar falando da postagem que foi feita hoje, no Maná de Segunda. E o Maná de Segunda é um direcionador para a gente, é um bate-papo, algo interessante de pessoas experimentadas que apresentam o evangelho a partir do seu modo de trabalhar, do seu locus de trabalho. Diz para nós a respeito disso. Vamos lá. O Maná da Segunda é uma publicação que o nosso CBMC Internacional fazemos. A gente recebe os textos que são escritos por pessoas muito experientes, com décadas de vida cristã e com muita experiência também no mercado profissional. Por exemplo, um deles, que escreve o Maná de hoje, o Bob Temesi, Robert Temesi, para nós, o Bob Temesi, é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, é um bom garoto, já é avô, e o Bob é um cara que tem uma experiência muito bacana, escreve muito bem, tem esse dom de escrever, ele é jornalista também, de formação, e a gente usa o Maná da Segunda para levar para o mercado profissional reflexões a respeito de assuntos do cotidiano profissional. Então, sempre que nós temos lá mensagens que estão conectadas com o nosso cotidiano profissional, como assuntos sobre liderança, assuntos sobre integridade, como ter um trabalho de equipe, como você se comportar com os clientes, sempre esses temas olhados por uma perspectiva cristã, por uma perspectiva bíblica. Então, eu não creio que seria alguma coisa ofensiva, até porque nesses mais de 20 anos que tenho participado do CBMC, eu toda semana envio o Maná
para a lista de distribuição que eu criei ao longo do tempo, eu já mandei maná para mais de 2.700 pessoas, semanalmente. E eu nunca tive alguém que me deu esse feedback, inclusive não cristãos, porque eu envio para muitos não cristãos, chefes, pessoas que eu vou conhecendo, eu vou compartilhando. Olha, eu recebo isso, é muito bacana. Você gostaria de receber? Manda uma vez. Se ele falar, pode me manter na lista, eu mando. Se ele falar, não, obrigado, eu não quero receber, eu não mando. Mas eu nunca tive alguém falando que é ofensivo, e sempre tive, todos esses anos, muitos retornos agradecendo, inclusive de não cristãos. Que, puxa, que bacana, como foi bacana o Maná dessa semana, como foi edificante, nossa, nunca tinha visto por esse lado, por esse ângulo, foi bom para mim. Então, eu não compartilho dessa experiência. Agora, eu não sei a razão pela qual essa pessoa proibiu de mandar esse material. É um material cristão, coerente com as escrituras e edificante, para ensinar coisas boas. Eu não sei qual parte dessas que incomoda essa pessoa. Talvez, penso eu, como o texto sugere, né? O texto do Maná de segunda dessa semana fala justamente sobre autoridade ou liderança. Uhum. E quando a gente trabalha a questão de discipulado, a gente fala muito a respeito desses assuntos. Sim. Autoridade e liderança. E não é um autoritarismo, né? Não é viver de maneira ditatorial, onde eu mando e o outro obedece, mas é dizer, vem comigo, caminha junto. E a Fátima também tem um comentário a respeito desse nosso bate-papo aqui, né? Fátima escreveu aqui algo que eu comentei com ela, eu conversei com ela em algum momento, aí ela escreveu para você, Juan. Qual a diferença entre o discipulador e o evangelista? E aí ela diz que eu dei uma explicação para ela. Eu espero que a minha explicação não tenha sido errada, né? Mas Sim. Me ajude. Vamos lá. Fechando ainda o ponto do nosso outro colega que mandou a mensagem sobre o Maná, o Samuel. Perdão, Samuel, tinha esquecido o seu nome. Samuel, aproveitando a autoridade e liderança, o que essa pessoa quis exercer sobre você foi uma autoridade, né? Quis ser firme, proibido esse tipo de material, né? Agora, um líder mostraria uma razão e tentaria te mostrar o porquê ele enxerga aquilo dessa maneira, né? Para que você, comprando a visão dele ou entendendo a perspectiva dele, pudesse segui-lo ou não, né? Então já fica muito claro aí um bom aprendizado para a gente. Voltando então agora para a pergunta da Fátima, né? Vamos falar sobre evangelismo e discipulado, que é um ponto importante, porque ele está ligado justamente com o fato de que todos temos que fazer discípulos. Quando a gente quer pegar uma... Deixa só para é que a coisa é muito interessante. Eu conheço uma pessoa que é evangelista nato. Uhum. Né? E ele, aonde está, fala de Jesus e deve ganhar aí pelo menos uma pessoa para Jesus por dia. É um cara fantástico. Né? Ele evangeliza mesmo. É um top. Né? E assim, o que é interessante é que a gente vê o resultado rápido do evangelismo. E parece que o discipulado não é bem assim. Conta aqui pra gente e faça essa... Vamos lá. Vamos lá, porque tem um ponto importante. E a gente fala muito do discipulado, às vezes dá-se uma falsa ideia de que nós não valorizamos o evangelismo. De maneira nenhuma. O evangelismo é importante e ele é um dom. Então, você falou muito bem. Tem um cara que é um evangelista nato.
O evangelismo é um dom. A palavra diz que Deus deu esse dom de evangelismo. Agora é interessante que Deus não dá o dom do discipulado. Ele dá a ordem do discipulado. O que fica muito claro que todos têm a capacidade e o dever de fazer discípulos, ok? Então vamos lá. Tudo é um processo único, vamos dizer assim. Se fosse, vou pegar essa caneta aqui, é uma linha. Você quer levar o camarada daqui, do zero, para cá. O que é esse processo? Ele sai de, eventualmente, não conhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, porque eventualmente ele nunca escutou isso na vida, como eu, até os 30 anos de idade, nunca fui de Jesus. Eu cresci numa família que não falava sobre isso. A chegar ao ponto de ser o quê? Uma caminhada. Um cristão maduro com possibilidade de se reproduzir espiritualmente falando. Esse é o processo que nós queremos conduzir as pessoas. Ok, no processo, na caminhada, nós estamos falando de Jesus, ensinando sobre Deus, ensinando sobre salvação, ensinando sobre confiar sua vida aos cuidados de Jesus. Então nós podemos chamar de essa etapa evangelismo. Em algum momento, durante a etapa, aquela pregação, aquela mensagem é recebida pelo seu interlocutor. Aquilo faz sentido. Você não tem competência nem poder sobre isso. Deus vai trabalhar isso no coração da pessoa com a qual você está conversando, falando, pregando, ensinando sobre Deus. Deus vai trabalhar no coração e ele vai sentir uma coisa que ele vai entender. Ah, agora entendi, isso é para mim. Nessa hora, quando a gente diz aqui, alguém assim já mais vivido como nós, vai dizer que, caiu a ficha, agora eu estou entendendo isso. Quando ele reconhece a sua condição de pecador e que sem Jesus ele está condenado à perdição. E nesse momento ele se decide por Jesus. Ok? O que nós chamamos de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Deus incomoda essa pessoa, trabalha no coração dele, ele se decide por Jesus, é salvo. E a partir daí nós continuamos ensinando essa pessoa, né, até chegar ao ser um cristão maduro. Então, esse é o processo todo que Deus quer que façamos com uma pessoa. Desde o 0 ou do -2, dependendo de onde a pessoa está na caminhada, até ser um cristão maduro. Poderíamos dizer que é um processo único, mas convencionamos chamar de o primeiro passo entre a pessoa entender toda a mensagem e receber a Cristo como seu salvador pessoal, nós chamamos essa primeira parte de evangelismo. E a segunda parte de levá-lo a recém-convertido ou novo nascimento, até ser um cristão maduro que possa se reproduzir espiritualmente, nós costumamos chamar isso de discipulado. É uma convenção. Na verdade, a nossa responsabilidade é, uma vez que estamos ensinando e ganhamos uma pessoa para Cristo, toma que o filho é teu. Se você for uma moça, ganhou uma moça, filha é tua. É responsabilidade sua caminhar com esta pessoa e levá-lo à maturidade cristã. É tua, não é de outro, é tua. Então, por isso que, e aí eu às vezes sou um pouco crítico, há processos de evangelismo sem a continuação. Porque, literalmente, o que se faz nesse momento, se você conduz um evangelismo, leva para uma pessoa a mensagem, faz sentido para essa pessoa e ele se decide por Cristo, mas não tem o seu acompanhamento, é mais ou menos quase a mesma coisa que você pegar um bebê recém-nascido e deixar ali ao relento, ou como tristemente temos visto na lata do lixo. Entendeu? Você não pode fazer isso e não pode fazer a mesma coisa com uma pessoa que acabou de receber Cristo, né? Então, o evangelismo é pregar. E tem pessoas que são muito boas nisso, é verdade. Eu conheço pessoas que são incríveis nisso. Outra coisa é discipular. Você deve pregar sempre e deve testemunhar sempre, ainda que não tenha o dom do evangelismo.
porque Jesus mandou sermos testemunhas e mandou que pregássemos. Então, nós também temos a mensagem de falar dele e de testemunhar dele, mesmo sem o dom. Ah, Juan, mas eu não sou tão bom nisso. Não faz mal, eu também não sou o máximo. Tenho o meu jeitão. Mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Então, eu estou fazendo só o que Deus me mandou fazer. Estou sendo obediente. Agora, se pela minha mensagem eu ganhar a pessoa para Cristo, como, por exemplo, ganhei meu vizinho aqui, garoto bacana, Renato, da frente, da porta da frente. Ganhei para Jesus, preguei, falei, fiz todo o processo, ganhei, depois discipulei, entendeu? Todo o processo foi feito com o Renato, por exemplo, grande amigo meu hoje, né? Era um vizinho, hoje é meu amigo, meu discípulo, me ajuda, eu o ajudo, nós somos brothers, né? Irmão em Cristo. Agora pode acontecer que você tenha uma pessoa que já é convertida e que precisa ser discipulada. Você pode discipular também, ainda que não tenha levado a Cristo. Então a diferença entre evangelismo e discipulado, principalmente, são essas. Não aconselho nunca que você ganhe uma pessoa e depois diz, vai lá na igreja, vai lá. Isso é um mundo muito novo para a pessoa. Eu sei como que é, eu cheguei lá, eu tinha 30 anos e nunca tinha sido cristão, né? Então, olha lá. Exatamente, isso mesmo, o Anderson está mandando a mensagem aí. Então é isso. Aprenda a discipular, dá para aprender as poucas coisas que precisam ser aprendidas, não tem segredo, e é muito legal, porque como Deus mandou a gente fazer isso, e Deus é onisciente, e ele é perfeito, então ele sabe que o discipulado é a melhor forma de crescimento do reino de Deus. Se tivesse uma forma melhor, ele teria dito essa outra forma. Vão e façam cultos com muita música, e no meio da música deem uma mensagem poderosa. Não, ele não falou isso. E vão e façam grandes mega reuniões em estádios. Está errado? Não está errado. Mas ele não mandou fazer isso, ele mandou fazer discípulos. Então, todas as outras iniciativas devem complementar ou alimentar a igreja, nós somos igreja, a fazermos discípulos. Não é o pastor. Aliás, Efésios 4:12 diz isso. 11:12, que Deus deu mestres, pastores, evangelistas, para instruir os santos. Nós somos os santos, os que já fomos salvos, né? Somos santificados por Jesus, para que eles façam o serviço de crescimento da obra. Então, uma outra brincadeira que sempre demonstra isso é ovelha gera ovelha, né? Não é pastor que gera ovelha. Nós, ovelhas, que estamos na igreja, que temos a função de fazermos novos discípulos e crescermos a igreja. Lógico, o pastor também, mas não é ele que vai fazer tudo. Ele vai fazer o discípulo dele. Se você é pastor e não tem um discípulo, você que nos escuta aqui hoje, você tem que ter um discípulo. Tem que ter. Senão, já sabe como que é a minha brincadeira. 40 menos uma chibatadas, né? E nós temos que ter discípulos também. Homens têm que ter discípulos e mulheres têm que ter discípulas. Não tem segredo nenhum. É isso que Deus mandou a gente fazer. E o incrível é que quando fazemos isso, a coisa flui muito bem. Há uma maturidade incrível nas pessoas que estão envolvidas no discipulado, um crescimento espiritual, um crescimento sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Ele transforma e trabalha nas nossas vidas. A gente aprende mais da Bíblia. Tudo fica melhor. É indiscutível e incomparável com qualquer outro tipo de maneira, vamos dizer, de levar a vida cristã. Então, o discipulado é fundamental e ele aparece em toda a Bíblia, não é só essa passagem famosa de Mateus 28. Ele está lá em Deuteronômio 6, ele está lá em Esdras 7:10. Eu tenho um texto que eu pus lá no meu blog, que está no meu site, de o discipulado nas cartas às igrejas do Apocalipse. Né? Você sente o discipulado. Você vê discipulado nas cartas de Paulo, para Filemon, para Tito, para o próprio Timóteo, que a gente gosta muito de falar de Timóteo. O discipulado é a maneira que Deus criou para que nós façamos
o crescimento do reino de Deus. Então ele tem que ser encarado de maneira muito séria, com obediência e, como eu sempre falo, com submissão em alegria. A gente tem que fazer isso e ainda tem que estar alegre, porque Deus te deu o privilégio de fazer isso. É outra coisa bacana que eu falo muito. Nós estamos no time que ganha, gente. O time que ganha o jogo. Se você, quando era moleque, jogava bola na escola, como eu, sempre queria estar no time do cara que é o melhor da turma, né? Da classe. Por quê? Porque esse é o time que provavelmente vai ganhar. Quando nós estamos trabalhando com Jesus, nós estamos no time que vai ganhar. Então é muito legal você estar no time que vai ganhar. Vem jogar no time que vai ganhar. Você vai ganhar em todos os sentidos. Você vai ganhar espiritualmente, você vai ganhar interpessoalmente, relacionalmente, vai ganhar espiritualmente, você vai ganhar aqui e vai ganhar na eternidade. Qual parte que você não gostou dessa? Então, é muito importante fazer parte do discipulado. Bom, a gente está aqui, é gostoso falar, é algo muito prazeroso e é um assunto que a gente desenrolaria aqui algumas vigílias. Mas eu queria lembrar que a gente tem aqui a Irênia com a gente, né, trazendo a paz do Senhor, e ela diz aqui que por causa do Maná, ela conheceu o CBMC, né, que é um ministério fantástico. E duas pessoas aqui, Juan, estão dizendo que você é pastor, né? O Samuel, que fez a pergunta, ele disse que fez um curso de liderança com o pastor Juan, e também tem a Nancy dizendo aqui, ó, pastor Juan, que aonde nós estiver, que estamos falando de Jesus. Nós já estamos discipulando? Aonde nós estivermos, a gente falando de Jesus já está discipulando? Bom, obrigado pelo pastor, é uma forma carinhosa, né? A gente acaba pastoreando os nossos discípulos, mas eu nunca fui ordenado pastor e não senti até hoje, não sei da manhã, o chamado de Deus, né? Deus chama os seus pastores, então ele me chamou, entendo, para fazer discípulos no ambiente profissional, agora trabalhar como um instrutor, um mestre, um capacitador, ensinando outros sobre como ter uma vida, um estilo de vida de discipular, que é realmente importante. Mas ainda não sou pastor, então, Samuel, obrigado pelo carinho, mas ainda não. Vamos lá. Não, você estar falando de Jesus, você não está discipulando. Você ter um adesivo no carro, em caso de arrebatamento, esse carro perderá o controle, não é discipulado. Você tem um verso na página do Facebook, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é discipulado. O discipulado é um caminhar. Quando você caminha com essa pessoa. Vou voltar ao exemplo do meu vizinho, Renato, amigo querido. Eu falei de Jesus para ele. O Renato já tinha um conhecimento de Jesus. Ele me falou, eu leio a Bíblia, e foi aí que começou da liga, né, da conversa, e a gente começava a conversar, e eu fui falando de Jesus para ele, e, bom, aí um dia propus para ele uma caminhada de estudo efetivamente bíblico. E cuidado, o estudo bíblico por si só não é discipulado também, porque quando você faz só estudo bíblico com uma pessoa, você faz só estudo bíblico, é isso que é. É muito melhor do que não fazer nada. Está anos-luz na frente. Mas de fazer um estudo bíblico frequente, semanal, quinzenal, com uma pessoa, para daí ser discipulado, envolve uma comunhão mais próxima. Foi isso que Jesus fez. Ele chamou os caras para caminharem com ele. Lógico que no nosso dia a dia hoje é muito mais difícil. Eu levantava cedo, eu ia treinar antes do trabalho, eu sempre fiz muito esporte. Então, você levanta às 5, vai correr, treina, toma um banho, chega às 8h30 no trabalho, 9 horas. Você trabalha o dia inteiro, é corrido. Então, na minha área comercial, o chefe é louco para marcar reunião 6, 6h30, 7 horas da noite. Então, você não tem hora para sair. Então, é muito importante você organizar os seus tempos
para poder ter encontros com o seu discípulo, onde vocês vão fazer coisas juntas. Uma das coisas que vocês vão fazer juntos é o estudo. Eu prefiro e sempre marquei com meus discípulos logo cedo, 7 horas da manhã. Ah, mas você teve outros horários? Tive à noite, tive a hora do almoço, mas a grande maioria, 7 horas da manhã. Você estuda das 7 até umas 8h15, 8h30, estourando, depois cada um vai para o seu trabalho. Né? E aí, se sair mais tarde, não tem aquele negócio de hoje não vai dar. Né? Sempre tem que dar. Eu brinco com os discípulos que só não vai ter discipulado numa situação. Morte em família, a minha. Porque se for de outro, dá para fazer o encontro e depois ir para o velório. Era uma maneira, brincando, logicamente, mas de mostrar a importância. Né? Então, o discipulado tem esse caminhar, e não só o caminhar de encontrar para estudar, mas o caminhar de fazer outras coisas. Então, por exemplo, aqui o Renato, a gente vai almoçar junto, a gente senta e toma um café. Outros discípulos, eu discipulei um jovem garoto, ele gostava de basquete, então nós comprei uma bola de basquete, porque eu gostava muito de basquete, já não estava sem bola há muito tempo, comprei uma bola de basquete, vamos no Ibirapuera jogar basquete. E aí a gente vai caminhando, volta caminhando, vai conversando. Levei ele no cinema, né? Então, fomos ao cinema junto. Outros discípulos, você vai jantar na casa dele, você chama para ir dar uma corrida, eu gostava muito de correr. Você tem que se expor a fazer coisas com o seu discípulo, e, de novo, o seu discípulo carinhoso, né? O seu discípulo, porque você que está ensinando, mas você está fazendo ele discípulo de Jesus. Você tem que se expor e fazer coisas com ele para que ele veja quem você é de verdade. Como você trata a pessoa. O garçom, o cara que está te atendendo no posto de gasolina, a pessoa no mercado. E eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu já estive em lugares ministrando cursos, e depois de ministrar na igreja e sair para comer uma pizza, eu vejo pessoas que estavam lá comigo pedindo a pizza para o garçom, uma pizza calabresa. Ele não fala boa noite, por favor, obrigado, entendeu? O teu discípulo vai ver quando você se porta assim. Veja a sabedoria de Deus. Ele te força a ser correto para que você ensine correto. E se você não for correto e não for um bom discípulo de Jesus, você vai ensinar isso para o seu discípulo. O que você quer ensinar para o seu discípulo? É que nem um pai. Comemoramos ontem, Dia dos Pais. O que você está ensinando para o seu pai? Para o seu filho, perdão. Eu já vi pais batendo nos filhos, falando, você é um burro, você sempre está fazendo isso. Você está ensinando, você está reforçando conceitos errados para o seu filho. Né? Filhos que mentem, falam palavras erradas, porque escutam em casa. Ele está só repetindo o que ele escuta em casa. Então, nós estamos sempre ensinando. E o discipulado tem isso. E por isso, muita gente... esse negócio de fazer discípulo, a coisa é séria. Ela é séria. Ela é muito séria. E por isso que Deus colocou essa a maneira do discipulado. Porque ela é efetiva, ela é séria. Né? E ela vai gerar muitos bons frutos em você e no seu discípulo. Né? E eu não vou dizer que eu estou falando isso porque eu sou o perfeito. Estou longe disso. Sou tão pecador como qualquer um de vocês que estão aqui conversando conosco, acompanhando. Nós somos pecadores. Mas eu não tenho dúvida de que desde que conheci a Jesus como meu Senhor e Salvador e comecei a crescer espiritualmente, uma maturidade cristã, Deus foi lapidando, foi me trabalhando, foi trabalhando na minha maneira de ser, no meu comportamento, nas minhas palavras. É que eu não creio que tenha nenhum amigo aqui no tempo de faculdade, mas de cada 10 palavras no tempo de faculdade, eu acho que 8 ou 9 eram palavrões. E eu ainda achava que eu era muito bom, porque eu tinha esse, vamos dizer, vernáculo. Hoje, até quando eu estou com não cristãos que falam palavrões, aquilo me incomoda, porque eu trabalhei muito isso em mim, né, para que eu não fale palavras que não deveriam ser faladas, né? Não saia nenhuma palavra que não seja para edificar, né? A Bíblia diz que palavrão é podre, tem cheiro de podre, de carniça, de peixe na feira, lá 2 da tarde, com aquele sol quente.
A expressão em grego remete a peixe podre. Exatamente. Então, eu aprendi isso, fui aprendendo e fui melhorando. Eu não era assim a 0 minuto de jogo, eu ainda tenho muito para crescer, mas isso é que é lindo do discipulado. O discipulado nos lapida, nos deixa mais parecido com Jesus. E à medida que ensinamos, crescemos e aprendemos, né? Então, não tem razão para que um cristão sério não queira se envolver com o discipulado. Isso é bênção, é bênção, é bênção. Juan, a gente já está chegando ao final, tá? A gente tem ricos e valiosos comentários aqui. O Pestana faz ao Carlos Eduardo Pestana. Eu me permito chamá-lo de Pestana porque a gente se encontra às quartas-feiras no Café Espiritual, né, num bate-papo. Ele fala aqui que o livro Mais que um Carpinteiro ressalta a visão que somente o Pestana conseguiu enxergar no discipulado. O cristianismo não é uma religião. Uhum. Religião é seres humanos tentando alcançar a Deus por meio de boas obras. Cristianismo é Deus vindo aos homens e mulheres por meio de Jesus Cristo. Isso. E ele complementa aqui, fala mais um pouquinho, dizendo: muitas igrejas separam os domingos para o estudo bíblico, separados em grupos, tais como família, outros estudo bíblico, grupos de jovens, grupos de crianças, etc. Nesses grupos você interage muito pouco, mas no discipulado, 1 a 1, uma interação com o seu mentor, o seu crescimento espiritual é exponencial. É verdade. É a mais pura verdade. Eu demorei 6 anos e eu ainda tive alguns treinamentos, né? Na verdade, mas tive um pequeno treinamento e aí Deus me deu a possibilidade de ter um primeiro discípulo, mas eu já tinha 6 anos de convertido. Mas se você discipular uma pessoa do zero, em 1 a 2 anos, ele está maduro o suficiente para fazer discípulos e às vezes até antes. Né? Então, o discipulado é realmente uma coisa incrível. Ele vai te deixar muito mais preparado e vai te conduzir por um caminho melhor. É a excelência, na verdade. Fátima é cristã há pelo menos 20, 21, 22 anos. E ela diz aqui, ó: amém. Eu tenho o privilégio de conhecer e admirar o meu discipulador, porque vejo agir de Deus na vida dele. Né? Fátima tem esse privilégio de ter alguém para a discipular. Né? E é importante lembrar que esses bate-papos, Juan, são curtinhos, mas pode ampliar. Né? Quarta-feira de manhã a gente consegue falar com você também? Com certeza, eu estou lá sempre no café espiritual do CBMC. São raras as vezes que eu não consigo ir. Às vezes pode acontecer de eu ter uma reunião da Envisionar, mas tenho estado em 80%, 90% dos cafés e é uma grande oportunidade para que vocês que nos escutam aqui hoje possam aprender mais sobre CBMC, aprender mais sobre discipulado e começar uma caminhada. Um ponto que é bem interessante comentar em relação a isso, Ricardo, é que Deus não disse assim: você que foi discipulado, vai e faça discípulos. Então, o discipulado não é só para quem foi discipulado. Veja, eu mesmo não fui discipulado. Conheci a Cristo, até nem foi numa igreja, foi num culto, num evento de marketing, já falei isso do dia. E depois de 6 meses que eu fui convidado por um amigo muito querido a ir na igreja dele, que ele frequentava. E hoje sou membro dessa igreja até hoje, que é uma igreja muito cristocêntrica, bibliocêntrica, é uma bênção. E é importante você ir numa igreja que seja fiel à palavra de Deus. Por isso que você leva a sua Bíblia e quando está sendo pregada a mensagem, você acompanha e vê se o que está sendo ensinado é o que está escrito lá. É até uma atitude correta ensinada pela própria Bíblia. Né? A gente costuma chamar de uma atitude bereana. Mas o fato é, quando eu aprendi que eu tinha que fazer discípulos, eu comecei a fazer discípulos, sem ter sido discipulado. Por quê? Porque Deus sabe que o ponto que é importante, que vai fazer diferença na nossa vida, não é se você está sendo discipulado,
é se você está envolvido em discipulado, seja como discípulo ou como discipulador. Então, se você já está envolvido como discípulo, show, aproveite, aprenda ao máximo e já comece a pedir a Deus por um discípulo. Você também. Porque Deus vai te dar. É isso que ele quer. Quando você pede, ele atende. Porque ele já planejou para ser desse jeito. Quando você pede, ele está falando, opa, você caiu a ficha, você está entendendo. Então, vou preparar uma pessoa para você caminhar com ela. Ele vai preparar uma pessoa boa, que vai ser edificante para a sua vida e você na vida dela, né? Se você ainda não está envolvido em discipulado, com alguém te discipulando, então comece discipulando alguém. Ah, mas eu sou um cristão novo. Ótimo. Aí então você tem razão. Nesse caso, vá para um cristão mais maduro e peça, fulano, eu sei que você já está aqui na igreja há 20 anos, eu estou aqui há 3 meses, eu preciso ser discipulado, eu gostaria muito que você me discipulasse. Já coloca o cara no canto, de sinuca de bico, né? E os dois serão abençoados, ele e você. Então, isso é uma situação que pode acontecer. Uma pessoa uma vez me pediu para ser discipulada por mim na igreja, e foi uma alegria, se tornou um grande amigo, né? Hoje ele está morando no Mato Grosso, a gente só consegue falar por mídias sociais, WhatsApp, telefone, mas é o Dr. Edgar Acero Roya, que inclusive é colombiano, um grande garoto, homem sensacional, e nós nunca tivemos amizade, até o dia que ele me pediu para eu discipulá-lo. Hoje ele é um grande amigo meu, a minha esposa também mentoreou a esposa dele, temos um carinho muito grande entre as famílias, olha só o benefício. E 2 pessoas que amadureceram, tanto ele quanto eu. Então o discipulado tem essas peculiaridades, vamos chamar assim. Amém. Se alguém quiser participar do nosso bate-papo no café, café espiritual, como a gente tem chamado, a gente, por enquanto, está totalmente virtual, no Zoom, né? Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp ou ainda colocar aqui no chat, olha, eu quero participar do café espiritual, que a gente manda o link do Zoom para a sala de bate-papo. E, Juan, eu até escrevi aqui, você pediu que eu corrigisse, eu acho que eu corrigi. Acesse o blog do Juan. É isso aí, Caminhar com Cristo, é meu site. Lá dá para ler um pouquinho mais do que eu escrevo, né? Lá dá para entrar em contato comigo também. Mas um ponto bem importante é: você quer aprender mais sobre isso? Caminhe com o CBMC. O CBMC tem o conhecimento. Nós vamos, ao longo das possibilidades, ou virtualmente pela internet, Zoom, ou presencialmente em breve, oferecer mais capacitação para que vocês aprendam como fazer discípulos. Tem algumas dicas? Tem algumas dicas, mas certamente você vai poder fazer discípulos e abençoar muitas pessoas, né? O mais importante é como Jesus falou, né? Morra para si mesmo e siga-o. Então, morra para suas vontades, faça a vontade de Deus. Ele quer que você faça discípulos. E esse desejo é para o seu bem. Isso é muito bom, muito gostoso. Irênia está aqui nos agradecendo. Obrigado por compartilhar esse grande tema com a gente. Que Deus abençoe grandemente, abundantemente. Então, acesse o blog do Juan e deixa eu compartilhar uma tela aqui que eu acho que é bem explicativa. Compartilhar com os meus amigos. Café espiritual. Eu acho que... toda quarta-feira, das 7h30 às 8h30, a gente... É só mandar uma mensagem para esse telefone Zap que o Ricardo colocou. A gente passa para você o link do Zoom e você pode participar conosco, né? Esse é o telefone para você mandar um zapzinho. Eu deixar um abraço para o pastor Onen, que está acompanhando conosco, mandou uma mensagem há pouco. Esse foi o pastor que me batizou, um amigo querido.
era o pastor da minha igreja, né, da atual igreja, quando eu cheguei lá em 1995. Já também faz um tempinho. Muito querido pastor Oni, sua esposa Carminha, um grande abraço para vocês, queridos irmãos em Cristo. Amém, amém. E eu agradeço a cada um daqueles que estiveram aqui conosco, o Onei, o Pestana, a Erênia, a Fátima, a Nancy, a Vera. Pelo menos esses comentaram, o Samuel, o Anderson, né? A Marta, minha mãe, desde Campinas aqui, né? Também participou. Então, a gente tem o Jesus São Pedro, ele é presidente do CBMC Latinoamérica, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês, Onei, agradecendo por ter estado aqui. A gente aqui agradece e que você possa estar junto aqui com a gente em outros princípios do Reino de Deus. Esses princípios do Reino de Deus têm o apoio do CBMC Brasil e às quartas-feiras a gente se encontra no CBMC, no Café Espiritual, no Zoom. Na próxima semana, Juan, teremos a Erênia Mendonça, vai estar falando do valor de uma mulher, né? A gente vai ter a grata alegria de ter uma mulher aqui falando do valor de uma mulher. Isso é muito, muito bom. O Liong, nosso parceiro, já coloca aí nos comentários o link do Café Espiritual. Se você quiser participar, pode participar conosco. A gente agradece a cada um de vocês. Muito obrigado. Curta o Compartilhe. Brasil, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas e assista novamente se você quiser aprender um pouco mais. Que Deus abençoe. Até segunda, Deus assim permitir. Obrigado, Juan. Obrigado. Um abraço, obrigado, Ricardo. Um abraço a todos que participaram e esperamos vê-los no Café Espiritual e em outras iniciativas do CBMC. Venham caminhar conosco, vai ser um grande privilégio. Deus os abençoe. Amém. Sempre apronto. Sempre pronto. Deus lhe abençoe.